Mas não desanimado, perplexo, mas não desesperado. Estamos de pé, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perdido, mas não abandonado, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Vamos, não caminhamos e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. E nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Vamos, igreja, declare! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não
parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O mais alto que vocês puderem, vamos declarar a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Viemos te adorar, amado da minha alma. Vamos cantar sobre Jesus essa noite. Seus olhos são como de fogo, sua face brilha mais que o sol. Sua voz tem som de muitas águas. Sua boca ruge como um leão. Seus olhos são como de fogo. Sua face brilha mais que o sol. Sua voz tem som de muitas águas. Sua boca ruge como leão. Vamos declarar: eis, e eis que vem saltando sobre os montes. Reconheça a voz do meu amado. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro ressuscitado, e o Cordeiro venceu. Vamos, igreja, cante isso. Terra e céus cantarão hosana nas alturas. E o Cordeiro
desce com o Espírito. Seus olhos são como de fogo, sua face brilha mais que o sol, sua voz tem som de muitas águas, sua boca ruge como leão. Eis que vem, e eis que vem saltando sobre os montes. Reconheça a voz do meu amado. Digno é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro ressuscitado, e o cordeiro venceu. Terra e céus cantarão, o Maranata, ora vem. Aleluia, aleluia, e o cordeiro venceu. Terra e céus cantarão, hosana nas alturas. Aleluia, aleluia, e o cordeiro venceu. Terra e céus cantarão, aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, Tu és santo, Senhor, e não há outro. Aleluia, glória a Deus. Ao que está sentado no trono, e ao cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que
está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor. Vamos declarar: poderoso Deus, jamais haverá outro. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos declarar ao Senhor: Poderoso Deus, poderoso Deus.
Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Renovada. É uma honra servi-los e um prazer imenso tê-los aqui na nossa casa. Esses avisos são de acordo com o novo decreto municipal de Paranavaí. Toda primeira semana de cada mês nós temos Manhã com o Espírito Santo, das 6 às 7 horas da manhã aqui no templo. Na última terça-feira de cada mês nós temos Quilo do Amor. Mobilize a sua célula e contribua. Quarta é dia de célula. Lembrando que neste período nós temos 2 modelos de célula, familiar e online. As lições estarão disponíveis no site da igreja. Aos sábados, às 15 horas, nós temos Conexão Teens. E às 18 horas nós temos Conexão Jovem. Chama a galera e vem. Participe de um dos nossos cultos ao domingo, pela manhã às 9 horas e 30 minutos ou à noite às 18 horas. Acesse o nosso podcast no perfil do Spotify, caso alguma palavra ministrada tenha falado ao seu coração. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga o nosso perfil do Instagram e curta a nossa página no Facebook. Caso queira mais informações sobre todas as programações da igreja, acesse nosso site www.batistarenovadaparanavaí.com.br. Um ótimo culto e Deus te abençoe. Atos capítulo 5, do versículo 1 a 11, a Bíblia diz: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e tinham conhecimento. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi por esse preço que vocês conseguiram essa propriedade? Respondeu ela: sim, foi mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido e levarão você também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-no e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração, algo que o Senhor já tem colocado aos nossos corações. Tem um texto em Provérbios, capítulo 15, versículo 14. A Bíblia diz: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ganância. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua ignorância. O amado irmão, aprendendo com os erros. Há uma frase que diz assim: os tolos dizem que aprende com seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Então eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender observando, vendo. Eu posso aprender sabendo que o amado irmão já passou por esse caminho. Há um ditado popular que diz que errar é humano. Errar é humano. De fato, o erro é uma característica do ser humano. E pode até considerar isso natural, você errar. Afinal, nós não somos perfeitos. Todos nós erramos. Mas a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, a Bíblia diz: vigiai e orai. Perceba 2 verbos aqui interessantes: o vigiar e orar.
Vigiar o que, queridos? Vigiar o diabo? Não. Vigiar as pessoas? Também não. Vigiar as circunstâncias? Não. Se não é para nós vigiarmos o diabo, não é para nós vigiarmos as pessoas, não é para nós vigiarmos as circunstâncias, então vigiar o quê? Vigiar o quê? Vigiar, querido, o movimento da sua alma, vigiar as suas ações, pois a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem os conhecerá? Então, enganoso é o nosso coração. Há um texto, Provérbios 4, 23, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Meus queridos, nós precisamos vigiar, ficar atento. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Interessante isso. Ninguém consegue enganar por toda a vida, ninguém consegue enganar pessoas, né, ou esconder coisas eternamente. Vai chegar uma hora que Deus vai permitir que venha a luz, traga à existência tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que nós praticamos, né, entre quatro paredes, ou aquilo que nós imaginamos que ninguém está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os cantos. Em Gênesis capítulo 27, um texto interessante que fala sobre Isaac, fala sobre Jacó, fala sobre Esaú. E Isaac iria abençoar o seu filho mais velho, que seria Esaú. Mas Jacó se passa pelo seu irmão. E a Bíblia diz que Isaac já estava com seus olhos tenros. E de repente, Isaac chama o seu filho Esaú, e quem se apresenta era Jacó. E Isaac perguntou para Jacó: qual é o seu nome? E Jacó, ele fala: eu sou Esaú. Eu sou Esaú. O pai, não conseguindo enxergar, pede para o filho chegar mais perto e diz: o cheiro, porque ele estava com a roupa de Esaú, ele fala: o cheiro é de Esaú, mas a voz parece-me com a voz de Jacó. Interessante que a Bíblia diz que Isaac abençoa Jacó como se fosse Esaú. Queridos, 20 anos depois, Isaac teve que fugir, porque o seu irmão descobre ali instantaneamente o que aconteceu. O pai não tem mais a bênção da primogenitura para abençoar a vida de Esaú. E a mãe rapidamente pede para que que Jacó fuja. E Jacó foge. E 20 anos depois, olhe bem, Jacó teve um encontro com Deus. 20 anos depois. E qual foi a pergunta que o anjo faz para Jacó? Qual é o teu nome? A mesma pergunta que o pai tinha feito para ele quando foi abençoado. Quem é você? Qual é o teu nome? E ele diz: eu sou Esaú. Só que agora, 20 anos depois, ele não pôde mais mentir. Ele teve que chegar para o anjo e dizer: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou um mentiroso. E o anjo então olha para ele, toca no quadril da sua junta, o abençoa e diz: você não será mais Jacó, você será Israel. Mas imagine ao longo desses 20 anos, o que Jacó não passou. Então vai chegar uma hora, meu irmão, que Deus vai te confrontar. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer com que o Espírito Santo haja sobre a sua vida.
Por que Deus permite isso? Ele permite porque Ele quer lhe abençoar, Ele quer lhe proteger, Ele quer lhe guardar. Então aprenda isso. Há princípios estabelecidos que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar. A Bíblia fala sobre Davi. Davi, um grande guerreiro, um homem de Deus. Israel reverencia Davi até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Cidade de Davi, um monumento, coisa linda, muitas flores. Mas um belo dia era para Davi estar numa batalha, numa guerra. Mas Davi não entrou na batalha. Davi ficou numa varanda e mandou os seus soldados ir para a guerra. Tem muitas pessoas ficando na varanda da sua casa, enquanto outros estão batalhando. Tem muitas esposas paradas na varanda. Tem muitos maridos, muitos filhos parados em varanda, sendo alvo do diabo. Alvo do diabo. Aquela parada na varanda de Davi trouxe um transtorno terrível sobre a sua família, sobre a sua vida. Davi, querido, ele adultera com Betseba, segundo Samuel capítulo 11. E ele tenta consertar essa situação. Aqui mexe comigo, porque ele estava tentando dar um jeitinho. A lei dos gestos, os amados aí que tem dos anos 70, sabe? A lei de levar vantagem. E ele tenta consertar o seu erro com outro erro. É sempre assim. Ele tenta esconder o seu erro, trazendo para si outros erros para a sua vida. Ele tirou a vida de Urias, seu posto de trabalho como um bom soldado de guerra. Davi tenta manipular a situação. Ele tentou lubridiar Urias, que era o esposo de Betseba. Ele mandou chamar Urias para que Urias, querido, viesse para a sua casa. A Bíblia diz que ele deu presente para Urias. O versículo 13 nos fala que ele embebedou Urias, o rei Davi. Usou o próprio homem como portador de uma carta que seria usada para tirar a sua própria vida. Ele coloca Urias num lugar perigoso e manda que deixasse Urias morrer. Ele quis corrigir o seu erro, se casando agora, depois que Urias morre, se casando com a mulher de Urias. Versículo 27. Mas enfim, Deus entra em ação. E o profeta Natã vai até Davi e repreende Davi, contando-lhe toda a sua história e dizendo que ele era maldoso. Betseba, querido, ela perde o bebê, engravida, perde o bebê. E nesse 1 ano, desde o adultério de Davi até a morte do bebê, 1 ano. 1 ano se passou. E a situação foi levada para Davi de uma maneira tranquila. Meus queridos, a Bíblia relata todas essas situações. Eu estou apresentando 2 para vocês. Estou apresentando a de Esaú, Jacó, Isaac. Estou apresentando a de Davi. Por quê, amados? Porque nós não precisamos errar para poder viver uma vida melhor. Eu posso aprender com os erros do passado. Eu posso aprender com os erros de pessoas. Há pessoas que vivem, querido, como se Deus não estivesse vendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O
Provérbios capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Quando erramos, devemos apenas reconhecer que estamos errados e não tentar corrigir com um erro maior ainda. A nossa situação é confessar as nossas mazelas, é pedir misericórdia do Senhor e dizer para Deus: Deus, me ajude para que isso não venha acontecer mais na minha vida. O ato do pecado de Davi gerou na sua família um transtorno terrível. Os seus filhos sofreram as consequências. E a Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 20 que Deus visita as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então todo cuidado na sua caminhada hoje ainda é pouco. Todo cuidado para não errar. A Bíblia diz: quem acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Não confessar pecado, querido, é dizer que você é um sumo. É dizer que você não erra. Mas no livro de 1 João, capítulo 1, a Bíblia diz: se porém andarmos na luz. Quem anda na luz aqui? Amém? A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E preste atenção: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue. Se confessarmos que estamos se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem pode nos purificar de todo o pecado é Ele. Quem pode nos fazer justificado diante da presença de todos é Ele. Reconheça os seus erros. Reconheça que você precisa mudar as suas atitudes. Pare de mentir. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Uma vez que já despiste do velho homem, quer dizer, antes de você aceitar Jesus, você tinha essa prática e era natural. Pare de falar palavras que não agradem a Deus. Tenha um procedimento digno. Seja correto com a sua família, seja correto com seus pais, seja correto com seus filhos, seja correto com a igreja, seja correto no local onde você trabalha, seja correto com o nosso município, seja correto com o nosso estado, seja correto como um cidadão do céu. Ande de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida. Por quê, pastor? Porque você é cidadão celestial. Aleluia. Porque você é um cidadão celestial. Então, meu amado irmão, reconheça que você precisa. Agora, o texto que eu acabei de ler, de Atos capítulo 5, nos fala de um momento ímpar dentro da palavra de Deus. A igreja primitiva, querido, eles compartilhavam dos bens e propriedades com o resultado de uma união trazida pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos viver a igreja de Atos. Nós somos o capítulo 29 do livro de Atos. A continuidade da graça de Deus dentro do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, escrita por Lucas, um médico amado, que caminhava ao lado de Paulo, que viu todos os fatos acontecendo. E essa maneira diferente de viver de igreja, de Atos, todos os seus capítulos, nos mostra o ato de compartilhar, um ato voluntário, de cada um daqueles que adoravam a Deus. Não envolvia, querido, todas as propriedades privadas, apenas
o necessário. A Bíblia diz que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E não era, escute bem, não era um requisito da igreja a pessoa doar o que tinha para se tornar membro dessa comunidade. Não era dessa forma. A união, querido, era generosa, era uma questão espiritual e atraía pessoas, porque a Bíblia diz que não havia necessidade para aqueles que estavam ali em comunhão. E o Espírito, a Bíblia diz que dia a dia o Espírito Santo acrescentava. Mas uma coisa chamou a atenção. No livro de Atos, capítulo 4, a Bíblia fala no versículo 36, que um homem com o nome de Barnabé, ele era um homem respeitado, líder daquela comunidade. Ele teve um ato muito interessante. Ele tinha uma propriedade, ele vendeu aquela propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. A Bíblia não fala em valores. A Bíblia fala que ele vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Aquele ato de Barnabé mexeu com toda a igreja. E um casal que estava ali de plantão, Ananias e Safira, vendo aquele ato de coração de Barnabé, chegaram a uma conclusão que eles também poderiam fazer a mesma coisa. E eles fizeram. Mas eles fizeram um voto a Deus. Eu não sei o que passou na cabeça de Ananias, não sei o que passou na cabeça de Safira, mas a mesquinhez, querido, tomou conta do coração deles. E eles fizeram um voto. Eclesiastes capítulo 5 diz que é melhor você não votar do que você fazer um voto e não cumprir. É melhor você não pôr no coração algo e dizer algo para Deus. É melhor você não fazer do que você fazer um compromisso e não cumprir ele. E nesse contexto todo, Ananias e Safira, queridos, eles quando viram aquela quantidade toda, a Bíblia diz que o diabo tomou conta do coração deles. Tanto é que Pedro chega e fala: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Então há meios, pastor, do diabo entrar no nosso coração quando nós nos determinamos em fazer algo para Deus? Sim. Se não vigiar, se não ter a perspectiva da presença de Deus, e não houver uma busca, e não fechar as brechas, o diabo vai entrar. E nesse contexto todo, Ananias e Safira, querido, impede a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então você não precisa errar para aprender princípios. Você pode aprender esses princípios com os erros de outras pessoas. E eu poderia aqui falar inúmeros delas. A Bíblia diz no livro de Salmos 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Então tome cuidado, para que você possa aprender, meu irmão. Só sabendo, só ouvindo, crendo, entendendo que Deus trabalha, que Deus age, que Deus opera. Eu não preciso passar por uma dificuldade com os meus filhos, sabendo que outras pessoas já passaram. Então eu preciso aprender a lidar melhor com os meus filhos, a respeitar os meus filhos, a ouvir os meus filhos. Porque eu sei que tem pais que não têm um bom diálogo com os filhos e perdem o filho ao longo da caminhada. Eu não preciso, querido, passar por situações diversas com a minha esposa, maltratando ela, não respeitando ela, sendo que eu sei, testemunho de pessoas que ao longo da caminhada sempre agiu dessa forma e o final foi desastroso. Então eu aprendo com os erros dos outros, eu aprendo com isso. É possível, querido, corrigir, mudar a tempo. É preciso eu me atentar para os detalhes.
Preciso observar e entender que a justiça de Deus, ela não erra. Que Deus vai agir, que Deus vai aparar. Mas o que fez Ananias e Safira tomar essa atitude? Entenda. Esse casal, Ananias e Safira, eles não tinham conselheiros. Se eles tivessem conselheiros, eles tinham perguntado: olha, nós fizemos um voto e estamos com dificuldade de cumprir esse voto. O que o senhor acha? Nesse momento de dificuldade que eu estou passando, esse momento de choro, de angústia, mas uma das coisas que não permite eu de tomar algumas atitudes erradas são os meus conselheiros. Pastor Elber me mandou mensagem na terça, na quarta, na quinta, mandou ontem, me direcionando: foge da raia não, pastor, enfrenta. O que o senhor tem que fazer? Faça. A dor é grande, mas quem te consola é o Espírito Santo. Quem te fortalece é Ele. Queridos, o perigo de tomar decisões sem pedir conselho é muito sério. Tem muitas pessoas que estão sofrendo porque não aprende a ouvir. Não aprende a ouvir. Provérbios capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz: os planos fracassam por falta de conselhos. Escute pessoas, escute o seu discipulador, escute a palavra ministrada. A Bíblia diz: mas são bem-sucedidos quando há bons conselheiros, quando há multidões de conselheiros. Aprenda a ouvir pessoas que queiram estender as mãos. Eu sei que numa hora difícil, querido, uma hora de dor, uma hora complicada, parece que as coisas estão desabando, é difícil você querer abrir o coração. Eu sei disso, eu já passei por isso, eu já chorei por isso, eu já gritei por isso. Mas entenda, na hora da dificuldade, você não tem condições de raciocinar. Então deixe pessoas que queiram te ajudar a raciocinar por você. Amém, queridos? Ananias e Safira, eles não tinham conselheiros. Se eles vão até os apóstolos, ou qualquer um deles, e fala para eles: eu estou com uma dificuldade, o que eu devo fazer? Esse casal, querido, não tinha tido essa situação trágica no meio da sua família. Ananias e Safira fizeram um acordo para aquilo que era mal, para aquilo que era errado. A Bíblia diz que eles reteve parte para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante, olhe bem, colocou aos pés dos apóstolos. Eles fizeram um acordo. Eu já contei aqui para vocês como é difícil a gente trabalhar com um casal ou com pessoas que fazem acordo entre si para encobrir pecados. Nesses 32 anos de ministério, eu já vi muitas situações complicadas. Eu me lembro de um rapaz que fez um ato indecente e a sua esposa o cobriu. E eu sabia de toda a situação. E eu fui até ele. E eu disse para ele: rapaz, o que aconteceu? Ele mentiu. E a esposa dele encobriu aquela situação. E eu disse para eles: olha, eu não sou juiz, eu não vim aqui para condená-lo, eu vim aqui para ajudar. Mas para vocês receberem essa ajuda, vocês precisam querer ser ajudados. E ele disse: pastor, eu estou diante do Espírito Santo. Eu falei: é Ele mesmo. É Ele mesmo que vai entrar, que vai agir, que vai fazer com que as coisas cheguem
diante da presença de Deus. Queridos, esse casal sofreu muito, e agora recente, há 10 dias, eu fiquei sabendo que faz 6 anos que eles se separaram. Que dor no meu coração. Que situação triste. Cheguei a chorar por ouvir que aquele casal se separou. Mas o que levou isso? Foi os acordos errados que fizeram entre si. E falta de orientação não foi. Não foi. Os acordos, querido, que estamos fazendo com aquelas pessoas que caminham conosco, se não for para a glória de Deus, não faça. Não faça. É jovem encobrindo o pecado de jovem, marido encobrindo falhas da esposa, esposa encobrindo falhas do marido. Não aceite isso. Traz a luz. Traz a luz. Passei uma situação complicadíssima. Menino que não era cristão, mas a esposa era. E ele sabendo que a hora que essa coisa aí fosse explodir, eu ia ficar sabendo, ele veio até a mim e me contou tudo o que estava acontecendo. E terminou a palavra dizendo assim: o senhor é pastor, e eu confio no senhor, e eu sei que o senhor não vai contar nada para minha esposa. E eu disse: você está fazendo algo para me complicar, você está me contando todos esses detalhes, porque você sabe que a hora que a tua esposa descobrir, ela vai chegar em mim. Ele falou assim: pastor, analise o que o senhor quiser, eu sei da ética que o senhor tem. Chamei a minha esposa, contei para ela, e nós começamos a orar. Falei: Senhor, traz a luz. Traz a luz, Senhor. A tua filha vai sofrer, mas ela será curada desse mal. Esse espírito maligno que está agindo sobre essa família vai perder essa guerra no nome do Senhor Jesus. E foi 1 ano e meio, irmãos, de oração. E um belo dia ela chegou e contou para mim: falou: pastor, olha o que eu descobri. E eu falei: amém, querida, vamos orar. E nós oramos, pedimos a graça de Deus. A coisa, querido, saiu totalmente do controle dele. Então, se você tem passado por situações assim, aprenda com os erros dos outros. Você não precisa errar para aprender. Os testemunhos estão aí. As histórias estão aí. A Bíblia está repleta de pessoas que erraram e a misericórdia de Deus alcançou ele. Estou citando aqui 2, Jacó e Davi. E estou falando de um que teve uma sentença terrível, que foi Ananias e que foi Safira. Os acordos que nós fazemos com os nossos parceiros, com os nossos amigos, muitas vezes têm nos levado a ir para o calabouço. A Bíblia diz que Satanás, querido, tinha acesso ao coração daquele sacerdote Ananias. O texto diz: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Tem muitas pessoas dentro da nossa casa que Satanás está tendo acesso. Procure, ore, chore, fale com Deus: Senhor, quais são as brechas que Satanás tem tido dentro da minha casa? Será que não é através de você? Será que não é através da sua esposa? Ou através dos seus filhos? Eu tenho rogado a Deus e pedido encarecidamente a presença de Deus na vida dos meus filhos, para que Satanás não entre no coração deles. Eu oro, eles estão dormindo, eu oro, eu jejuo, eu clamo a presença de Deus para que Satanás não tenha a chave do coração dos meus filhos, da minha esposa. E eu tenho certeza que a minha esposa também ora nesse aspecto, e os meus filhos também oram por esse aspecto. Não permita que Satanás, querido, tenha acesso ao coração dos seus familiares. Não dê brecha para o diabo. Pare de legalismo.
um evangelho puro. Entregue a sua vida para o Senhor, confia nele, e a Bíblia diz que Ele tudo fará. Ele tudo fará. Não deixe Satanás ter legalidade na sua casa. Eu ando no quintal da minha casa com as mãos levantadas, orando. Eu ando dentro da minha casa orando. Eu oro dentro do meu carro, oro no meu quarto, oro no quarto dos meus filhos. Eu me entrego para Deus constantemente, para que Satanás não tenha brecha na minha família. Não tenha brecha na minha família. E aqui, Ananias e Safira, esse casal, querido, o diabo teve acesso no coração de Ananias e teve acesso no coração de Safira. A Bíblia diz que Ananias e Safira pegaram o resto. É sempre assim. Quando não há uma entrega para Deus, o que sobra é o que eles fazem como fidelidade a Deus. Deus não merece o resto, não, meu irmão. Deus merece a primícia da sua casa, da sua vida e do seu tempo. A Bíblia diz que eles levaram o resto e depositaram aos pés do Senhor. Tem muitos cristãos, querido, que não têm vitória na vida, na área financeira. Eu não prego prosperidade, mas eu entendo que qualidade de vida é você ter o melhor diante da presença de Deus. E você precisa entender isso. Você precisa se colocar diante da presença de Deus. Entender que nós podemos oferecer o melhor para Deus. Eu ofereço o meu melhor para Deus. Me lembro um dia que eu estava ministrando aqui e eu falei sobre entrega. E aquele dia eu disse assim: hoje Espírito Santo vai tocar na sua vida e você vai entregar o melhor que você tem para Deus. E naquele culto o Senhor falou poderosamente ao meu coração. E eu falei: Senhor, o que eu tenho de melhor eu entrego para o Senhor. E naquele exato momento eu vi a Sara, eu vi o Felipe e eu vi a Débora saindo do lugar deles e vindo aqui para frente. E eu falei: Senhor, é tudo que eu tenho, é teu. O Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor trabalha. Mas eu fiquei pensando, os meus filhos pertencem ao Senhor. Se Deus quiser levá-lo para a glória, é dele. Volta para a casa do Pai. É lógico que eu não quero, mas volta. Se o meu filho quiser terminar a faculdade que ele está terminando e ir ser obreiro lá na África, é Deus, é dele. Não estou criando filho para mim, estou criando filho para a glória do nome do Senhor Jesus. E aquele momento, querido, eu entreguei os meus filhos para Deus. Eu entreguei, é dele. Se você ainda não fez isso, entrega os seus filhos para Deus. Ponha eles no cesto de junco e faça como Joquebede fez com Moisés. Solta eles. Deixa o Espírito Santo guiar a vida deles. Deixa Deus agir. A dificuldade que eu entendo nesse contexto foi que Ananias e Safira, eles não ofereceram o que eles tinham de melhor, ofereceram o resto. E por causa dessa atitude de Ananias e Safira, a Bíblia diz que o espírito de morte visitou a vida de Ananias. E quando Ananias cai morto, que ele sepulta Ananias, a mulher chega. E a mulher Safira, ela não aproveitou a oportunidade de se arrepender. Ela não aproveitou a oportunidade. Pedro conversa com ela, ela afirma os erros que ela e o seu marido tinham combinado. E ele diz: olha, está aí na porta aqueles que sepultaram
o seu marido e vão sepultar você. E instantaneamente ela cai morta. Atitude que transforma, querido, a bênção em maldição é a sinceridade do coração, é confissão. Confissão, é mudança. Não deixe que as suas atitudes transformem a bênção de Deus em maldição para a sua vida. Não permita isso. Não permita isso. Eu poderia falar aqui de Adão, poderia falar de Eva, poderia falar de Raquel, eu poderia falar de Jó e tantos outros irmãos, Acabe, Jezabel, poderia falar de Pedro. Homens que fizeram a diferença, mas que tiveram erros. E o sucesso foi mudança. O sucesso foi mudança. Meus amados, a Bíblia diz, Marcos capítulo 2, ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Aprenda com os erros dos outros. Você sabe que você precisa mudar. Não espere passar por uma dor. Não espere, querido, passar pelo momento difícil para aprender situações. Nos últimos anos mesmo, acho que nos últimos 10 anos, 8 anos para cá, nós temos conversado na nossa família assim: pare de discutir. Nós já entramos eu sou o mais novo, eu tenho 56 anos. Daqui a pouco o Senhor começa a recolher nós. E como que nós vamos ficar? Como que nós vamos ficar? Então nós aprendemos a desprezar a afronta. Eu não imaginava, querido, que no dia 14 de junho meu irmão iria ser chamado. Eu não imaginava isso. Nós estávamos, não vou dizer a palavra preparado, mas nós aguardávamos a ida da minha mãe com 88 anos. Não do meu irmão com 63 anos. Agora você imaginou se eu não tivesse convivido bem com meus irmãos, com meu irmão? Você imaginou como que eu estaria se eu tivesse discutido, brigado constantemente com ele? Eu sei a mágoa que muitos carregam no coração por causa de família. Mas a bênção está estabelecida sobre as nossas vidas. Enquanto você tem tempo, conserte esse erro. Peça perdão. Reconheça algumas falhas. Perdão não tem explicação. Perdão é você liberar e acabou.